Prazer estar com vocês aqui, discutindo o tema de educação. O que eu pretendo fazer aqui é primeiro fazer uma discussão rápida sobre motivações e metas, e depois discutir o lado da demanda da educação. Não vou entrar tanto nas metas, porque eu acho que vocês vão ter uma excelente exposição depois, à tarde, com o Mozart, do Todos pela Educação. Eu integro o grupo técnico Todos pela Educação, e o que eu vou enfatizar mais é o lado da demanda por educação. Vocês, obviamente, seja o prefeito, seja o secretário de Educação, vocês são os grandes ofertantes de educação, junto com professores, com diretores, mas eu acho que, de alguma forma, o lado da demanda por educação, a clientela, leia-se, estudantes efetivos ou potenciais e os seus pais, que eu acho que são, na verdade, acho que são os grandes protagonistas da educação, na minha opinião. Acho que a gente tende a enxergar pouco eles. Assim, eu falo nós, na primeira pessoa do plural, porque eu acho que isso é um problema das pesquisas de educação no Brasil, mas também é um problema da gestão de educação no Brasil. A gente olha pouco para o cliente da educação. Então, começando pela parte de motivações. Quer dizer, foi falado aqui que a gente tem um momento histórico, essa palavra foi estudada, foi falada, momento histórico. O que vai definir se é um momento histórico ou não vai ser no futuro. Mas o que tem de novo na cena educacional? Todos nós sabemos que, numa comparação entre países, o nível de educação do Brasil, seja em anos de estudo, seja de qualidade, é muito baixo para o nosso nível de desenvolvimento da economia. Até nessa comparação que foi feita aqui com a África do Sul, eu morei lá há muitos anos atrás, e eu tinha um dado importante que é o seguinte, sabe, que é o lugar do apartheid. Os negros sul-americanos, os negros sul-africanos tinham um nível de educação maior que os brancos brasileiros antes do apartheid terminar. Então mostra o nível que a gente está aqui. Quer dizer, a gente sabe que tem uma diferenças grandes aqui no Brasil de educação, mas o nível da educação no Brasil ela é baixa. Então, E o que eu acho que tem de novo na agenda de educação? É uma agenda de gestão de metas, de resultados, de busca de gestão por resultados, falando das palavras difíceis que o Carlos chamou a atenção. Isso é realmente um paradigma novo e que eu acho que está sendo levado à frente na escala, em escala maior, com mais intensidade, justamente na área de educação. Eu acho que o que está se discutindo em educação, que é gestão por resultados, metas, é o IDEB, é o movimento Todos pela Educação. Eu vou explicar um pouco as metas de Dakar, de educação. É algo novo, é bastante novo e acho que vai ser exportado para outras áreas, para a área de saúde, para outras áreas, habitação, etc. Com essa gestão por resultados, que é algo que encanta, seja gestores, em primeiro lugar. Você tem indicadores objetivos, você pode cobrar os liderados resultados, né? E aí tem vários níveis. Encanta os empresários estão acostumados nos seus negócios a terem metas, é a maneira de se faz uma gestão moderna de empresas, etc. Então, acho que a causa trouxe importantes pessoas do mundo empresarial, não só porque, e isso é um dado novo, não só porque educação é importante, fundamentalmente, mas a forma como essa revolução na educação está sendo conduzida por metas e resultados. E eu acho que essa abordagem de metas, ela diz muito ao cidadão comum. Então, é uma experiência que as pessoas que moram no Sudeste, Nordeste viveram, que é o apagão de eletricidade em 2001, que era uma má notícia. Todos nós que morávamos nessa região tínhamos as metas, poupar 20% de energia, e pelo que eu me lembro, era uma meta interessante, todo mundo ficava lá 20%, era um desafio, era uma má notícia na nossa vida, mas criou um desafio. Eu acho que o brasileiro reage bem à meta. Estou falando desse ator que é o jovem, que é o pai, então acho que ter metas de educação é uma mudança que pode significar esse momento histórico. Pode significar essa inflexão. Não acho que ela seja suficiente,
mas depende da forma como ela é conduzida e depende de uma série de outros fatores, entre os quais eu vou falar aqui do lado da demanda da educação, que eu acho que é fundamental, que é uma condição fundamental para que isso aconteça. O que são as metas? Você tem, por exemplo, você começou a ter metas globais a partir de 2000. Você tem as metas de desenvolvimento do milênio. A primeira é reduzir a pobreza à metade, mas você tem metas de educação dentro das metas do milênio. Você tem metas de saneamento, várias metas. E foi feita uma reunião em Dakar, em 2000 também, onde se lançou uma série de metas de educação. São 5 metas de educação, mas aplicada para o mundo todo. Então, o Brasil não se encaixava bem dentro, porque você está juntando países africanos, países europeus, e o Brasil é um pouco a Belíndia, né? Você tem um pouco de país desenvolvido e tem muito de país pobre também, mas não somos um país africano, né? E aí foi desenvolvido um grupo aqui no Brasil que pegou o nome desse compromisso de Dakar, é Educação para Todos. Foi criado um grupo chamado Compromisso Todos pela Educação. Já há uns 3 anos, foi fundado em outubro de 2006, em setembro de 2006, na data de independência do Brasil, com metas para 2021, 2022, quando o Brasil celebra 200 anos de independência. Então, Então, o Brasil, na verdade, ele trouxe alguma coisa muito interessante, quer dizer, o que veio de Dakar e chegou aqui no Brasil é a ideia de metas. E eu acho que o Brasil é um caso raro de que você pegou a ideia das metas e abrasileirou e você botou resultados relevantes. Eu acho que esse grupo, eu orgulhosamente faço parte desse grupo, entre várias, tem o Cláudio Moura Castro, parte do grupo técnico liderado pela Viviane Sena, o Mozart, que vai fazer a exposição aqui, são os verdadeiros craques do assunto. Para mim é uma grande honra fazer parte desse grupo, mas eu acho que a gente conseguiu fixar essas metas de uma maneira interessante. São 5 metas mais o IDEB. Eu não vou me estender sobre isso, porque o Mozart, não quero cortar a fala dele, né? Mas só dar a minha visão. Então é o que veio de Dakar para o Brasil, que não é um rally, né? Dakar, não é uma aventura do Amir Klink, né, que atravessa o Atlântico e tal, e não é essa regata de volta ao mundo, de vela, que está o Torben Grael, etc. É um outro desafio, mas é um desafio fundamental. É uma corrida que a gente está atrás, a gente tem que ter ideia de que nós, Brasil, e a população de cada município aqui representado está atrás, estamos atrás na corrida, estamos lá atrás, e que a gente vai ter que fazer alguma coisa muito... E eu acho que as metas podem ser esse marco. Por quê? É uma meta de longo prazo. Por que as metas podem ser interessantes? As metas podem ser interessantes por vários motivos. Quer dizer, qual é a falha? Qual é a falha de mercado? Essa é a visão de economista. Qual é a falha? Tem a falha de política e tem as falhas de mercado. Para que você precisa de alguma coisa, você está suprindo alguma falha. Que falha é essa? Foi até falado aqui, acho que com muita propriedade, a causa da educação é uma causa difícil. Por quê? Foi falado aqui, na campanha eleitoral, educação não é prioridade de quem vota. Por quê? Porque criança não vota. Essa é uma falha terrível do mercado eleitoral e que não vai ser mudada porque não existe nenhum país do mundo onde criança vota por razões óbvias. Mas o cliente da educação ele não é representado diretamente no mercado eleitoral. A criança... você pode falar, não, mas o pai vota pelos filhos. É verdade, só que as crianças, famílias pobres, tem muitas crianças, não é uma pessoa um voto, é um adulto um voto. Então as crianças elas não estão representadas no mercado eleitoral. Então não acho que seja apenas a dissonância comum do que foi defendido em campanha e depois quando você entra no mandato, você tem os problemas, etc., você vai se distanciando. Mas como foi falado aqui, o problema é que a própria bandeira da educação, no próprio momento eleitoral, ela não tende a ser importante. Por quê? Por uma razão de mercado eleitoral básicas. Então isso é um problema sério, é um problema... Então, de uma certa forma, as metas de educação, elas ajudam a aprumar o barco em direção ao futuro
do país e da localidade, criar desafios e tentam suprir um pouco essa falha do mercado eleitoral, que é uma falha. Acredito que não existe nenhum sistema melhor do que a democracia. No Brasil, até jovens de 16 anos já votam, que é uma exceção, ou podem votar, voto voluntário. É até uma exceção em relação aos países do mundo, mas tem essa falha. Então, a meta serve para ajudar a lidar com essa falha do mercado eleitoral. Outras falhas, que a educação, na verdade, é uma causa de longo prazo. Por isso que também é difícil aos olhos dos políticos ter essa visão, porque tem uma questão de sobrevivência. O mercado eleitoral exige que você tenha 4 anos ou 8 anos em vista, e a educação vai dar retorno depois de 15, 20 anos. Na verdade, a educação é um custo. Você depois tem um prêmio depois. Então, essa visão de longo prazo, por isso eu acho que é adequado essa meta, a data da meta ser 2022, porque tem um horizonte de pelo menos 15 anos, nascidas em 2007, acho que é um horizonte interessante de 15 anos. Também não adiantava ser 2050, tem que ser uma meta, uma data onde estejamos todos vivos, né? Senão também fica altruísmo demais para outra geração. Tem que ser para a nossa geração, o que a gente observe. Então, é uma ideia de longo prazo e que ela pode ajudar, um ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que ela pode ajudar uma outra falha, uma outra dificuldade da gestão pública, particularmente gestão pública, a alternância de poder. Né? Você tem alternância, algo natural. E mais do que isso, mesmo desconsiderando a alternância, você tem diferentes níveis de governo e muitas vezes, comumente, diferentes partidos. Então, as metas de educação servem para quê? Para ajudar a coordenar os atores. E não só entre os 3 níveis de governo, quer dizer, o MEC repassa recursos, que é implementado, no caso do ensino fundamental, mais pelos prefeitos, ou no ensino médio, mais pelos governadores. Então, como é que você liga esses atores e mais sociedade civil organizada, desorganizada, empresários? As metas têm esse norte comum, elas oferecem uma direção importante. O que eu defendo é que se use, eu acho que as metas de educação, do Todos pela Educação, ela tem uma característica muito interessante. Ela é externa aos senhores. Isso é importante. Senhores e senhoras, por favor. Por quê? Porque é um agente externo, quer dizer, fica mais fácil vocês conversarem com o governador, que é de um outro partido, ou o ministro da Educação, que é de outro partido, se você tem um elemento externo. Não é, eu vou inventar a roda, a minha meta é essa, ponto. Vai ser difícil você comprar que a convergência, você convencer a convergência de outros níveis federativos, que estão querendo criar a sua marca, ou o próximo governo, quando vier a alternância. Então, a meta, o fato dela ser uma meta, um instrumento de longo prazo e neutro, e eu acho que essa é uma propriedade interessante, que, por exemplo, Todos pela Educação tem, e o IDEB já não compartilha na mesma intensidade. Eu sou fã do IDEB, da meta, quer dizer, repare só, as metas de Dakar, as metas do compromisso Todos pela Educação, e com o mesmo nome, homônima do IDEB, que é Compromisso Todos têm o mesmo nome. Então, é uma coisa interessante de convergência, o que vem de fora, o que a gente produziu aqui pela sociedade civil e o que vem do governo federal. Todos têm o mesmo nome, tem uma possibilidade de convergência bastante grande. Então, acho que esse é o dado novo. Porque, na verdade, eu acho que o que as metas fazem não é só ajudar aos ofertantes de educação, mas é coordenar a oferta e demanda de alguma forma. Eu acho que, logo que foi lançado o PDE, a gente organizou um seminário na Fundação e eu vi ali, naquele dia seguinte, já uma transformação muito grande em alguns dos principais especialistas que eu conheço de educação, Simon Schwartzman, Ruben Klein, pessoas que a gente organizou no debate. Aí eu vi eles mudando assim, quase presenciando a visão que eles olhavam, por exemplo, a Prova Brasil. A Prova Brasil era muito criticada antes. Falou, para que você quer mais uma avaliação? Já tem o SAEB, para que você precisa de Prova Brasil? Aí, de repente, eles viram, não, agora eu estou pegando esses indicadores e transformando em algo além,
que é meta, que é mobilização, e todos se convenceram da importância. Quer dizer, porque hoje em dia você tem dados cada vez maiores, que a gente sabe a qualidade de cada escola, com todos os problemas de medição que existem, a gente sabe a qualidade de cada escola pública no Brasil, de 4ª e 8ª série. Ou no Enem, esses dados são divulgados. Agora, você dá um passo além quando você transforma isso em meta. Então, eu acho que é a revolução que a gente está fazendo. Agora é transformar, é sair dos indicadores e ir para o que interessa. A pergunta é e aí? O que você faz? Que a gente olha pouco na pesquisa. Para motivar um pouco, se a gente olhar todos os estudos internacionais, e em particular os estudos brasileiros, o que determina a proficiência do aluno, faz uma prova, vê as notas dele, Prova Brasil, SAEB, etc. Hoje em dia, sempre a discussão de educação no Brasil foi em cima de anos completos de estudo, até 95. Esse era. A gente sabe que anos completos de estudo é uma variável primitiva. Por quê? Você não sabe se a escola era boa, era ruim, se teve atraso, não teve atraso. Você sabe quantos anos de estudo que as pessoas completaram. Quando você começa a ter provas, você começa a ver a qualidade da educação mais clara. Então, a gente tem essas notas de educação agora, é um novo dado. O que explica as notas? Grandes linhas. 20% é variáveis de oferta. São variáveis comandadas pelos senhores de alguma forma, que são o quê? Salário de professor, jornal, e tem um grande debate. A gente sabe que 20% é variáveis de oferta. Aumento de jornada, tamanho de turma, computador em sala, essas são as variáveis, mas é só 20%. 80%, isso é muito frustrante do ponto de vista do gestor, são variáveis de background familiar. Acho até importante esse conhecimento, e é frustrante do ponto de vista de gestor. Quer dizer, o que depende é da educação do pai, da educação da mãe, da renda da família, se tem computador em casa, se tem... Então isso é muito difícil, porque está fora dos instrumentos. E você só afeta na próxima geração, o 100% só vai ser afetado quando esses 20 forem incorporados na educação do pai, da mãe, que vai formar uma geração maior, a geração seguinte. Então, realmente, é frustrante essa mensagem que a literatura empírica traz. O que acontece nas casas é absolutamente importante. Então, tem uma nova agenda, como é que se influencia as cabeças dos pais e dos filhos. E eu acho, fazendo uma autocrítica ao meu grupo, que é o grupo de pesquisadores na área social, etc., o grupo que eu faço parte, a gente é mais um observador externo do processo, essa é a nossa função, de dar dados, de fazer críticas, de colocar as informações. A gente olha muito para o lado da oferta também. A gente está sempre... Por quê? Porque é aquilo que você pode mexer, mas a demanda é importante por esse dado. 80% das diferenças de notas é explicada pelo que está dentro do domicílio das pessoas. Então, olhar um pouco o lado da demanda. Esse é mais ou menos o esquema que eu vou adotar aqui. O que eu pretendo fazer aqui é apresentar algumas pesquisas que a gente fez na Fundação, lá no Centro de Políticas Sociais, os principais resultados, e eu acho que pode ser interessante pelo seguinte, isso aqui foi a última que o Carlos citou, essas estão no nosso site, eu vou passar o site para vocês, e lá tem bancos de dados, algumas têm informações para cada município brasileiro, outras têm informação por estado, a informação mais agregada possível, são 3 indicadores, e a pesquisa de atração escolar. Eu vou mostrar só a capa de cada pesquisa, essa capa não é muito boa, mas essa é a cara, aí vocês reconhecem no site, clica e acessa a pesquisa. Então, esse é o meu objetivo, é tentar dar instrumentos para vocês visualizarem a educação na região de vocês, tá? Então, a linha é, primeiro, índice você. O que é essa discussão? Foi falado aqui, nós sabemos que a educação é fundamental, mas será que o jovem sabe disso?
Então, a gente criou Você no Mercado de Trabalho, mostrar o impacto objetivo que a educação tem, com todas as dificuldades que a escola brasileira tem, ela transforma para melhor a vida das pessoas. É altíssimo o retorno. Então, a gente está na fundação, a gente gerou o Índice Você, tem um site, as pessoas entram no site e falam, não, peraí, se eu fizer mais um ano a mais de estudo, se a especialização é essa, tal, o que um jovem, com as minhas características, como é que vai mudar a vida? Na média, obviamente, você não está falando de cada pessoa, mas se eu for um jovem que eu moro em Salvador, uso uns modelos estatísticos, a gente dá uma interface amigável. Se eu tiver essas características e fizer um ano a mais de estudo, como é que, na média, o salário aumenta a empregabilidade, a saúde? São impactos e que a gente acha que é fundamental informar a sociedade sobre isso, porque isso não é novidade, isso é literatura de 35 anos atrás já mostrava. O retorno da educação no Brasil é altíssimo e é maior do que de outros países. Não mudou muito. No entanto, parece que os pais e os alunos não têm, como foi falado aqui, não têm essa consciência clara. E aí o centro da apresentação vai ser fatores de atração escolar, quer dizer, no fundo, o que leva à demanda por educação, na visão dos próprios alunos, ou dos garotos que estão fora da escola. Essa visão, é tentar inverter um pouco. E a gente vai apresentar 2 índices depois, isso aqui é só para fechar, depois eu explico. E IGET são um conjunto de indicadores a nível municipal sobre juventude, educação e trabalho. Acho que o grande mérito é usar desses indicadores, são indicadores simples, que pegam a informação recente, ligados a esses 3 temas, e disponibiliza a nível de município. Então, essa é a sequência. Então, olhando o índice Você, a tabela não é muito boa, mas mostra que se você analisar o salário de um analfabeto, uma pessoa sem instrução, é 392, de alguém com 18 anos de estudo é R$ 4.500, ou seja, vai aumentando, o retorno é 15% por ano em média, por anos de estudo, é um retorno altíssimo. Então, basicamente mostrar o dado, falar, olha, a empregabilidade sobe de 59% para 90% e o salário, que é um efeito cumulativo, é multiplicado por 12 nesse trajeto. O salto maior é aqui do que aqui, isso impõe uma dificuldade. Quer dizer, para você entrar nas faixas de retorno mais altos, você tem que passar pelas faixas de retorno mais baixas. Então, talvez não seja tão ilógico um jovem que acha que vamos dizer, no máximo que ele chega é 4, então ele não vai se apropriar. O retorno aqui é em 8% por ano e aqui é 21% por ano. Ou seja, para você entrar nas fases de alto retorno, você tem que passar pelas fases você tem que passar pelos baixos retornos. Retornos que eu falo é quanto é que aumenta o seu salário, quanto é que aumenta a sua empregabilidade à medida que avança a educação. Então, a gente tem esses dispositivos do índice Você, é só clicar aqui, são dados nacionais. Moro numa favela, moro no Rio, na região metropolitana, a minha idade é tal. Na verdade, a gente tem uma versão com setor de atividade, etc. Se eu mudar essa variável de 8 para 9 anos, a gente tem uma outra versão que tem os setores, que a pessoa... Quanto é que muda o salário? Quanto é que muda? E o objetivo é dar ciência para as pessoas de algo que a literatura já mostrou há muito tempo atrás, não tem nada de original aqui, mas é uma regularidade empírica muito forte. Então, acho que tem uma mensagem, é fazer o seu público-alvo, essa campanha de conscientização. Por quê? A gente pode vencer todas as batalhas para adotar as melhores práticas educacionais, as melhores. Nós vamos perder a guerra se a gente não contar com a concordância e ação dos pais e dos alunos, principalmente dos alunos. Eles têm que saber, eles que vão tomar a decisão de todo dia estudar mais. Então, esse aqui é o resultado. Então, só falar de sem instrução para 18 anos, foi o que eu falei, você multiplica basicamente por 12 o salário, mas é diferente. Quer dizer, se você passa de sem instrução, seu salário aumenta R$30, de 308 para 336. Não é um grande salto. É um salto de 9%. Agora, se você passa de 17 para 18, o salto é 31%. Então, essa é uma característica difícil da educação. Esse aqui é o trajetória do ciclo da vida.
Aqui a gente está comparando pessoas que são iguais em tudo, menos a idade, inclusive a educação, tentando simular o ciclo de vida de uma pessoa. Tem um modelo estatístico por trás. Qual é o pico do salário da pessoa? 43 anos. Qual o pico do salário, 53 anos, e da ocupação, 43 anos. Então, o jovem está aqui. Ele olha para essa montanha, 30 anos de diferença, 20 anos de diferença, é difícil para o jovem ter esse planejamento. Coloca no lugar dele. Ele está ali com 15, 16 anos, 14, ele fala, a educação vai ser fundamental. Mas o pico do rendimento é 30 anos depois. E o que a pesquisa mostra? Ele já tem ganhos antes, mas os ganhos são cumulativos ao longo do tempo. O que a pesquisa mostra é que a educação não só afeta, essa segunda pesquisa, Motivações da Evasão Escolar, que a gente lançou anteontem, ela mostra que 95% das melhoras de saúde percebida, aí tem a questão, a educação gera renda, por quê? Gera empregabilidade e gera maior salário. Quando você compara, mas não é só mercado de trabalho, tudo é afetado por educação, é a mãe das políticas públicas, saúde. Se você comparar, a gente sabe que à medida se você comparar pessoas por faixas educacionais diferentes, as mais altas têm saúde percebida, aquela que ela reporta, maior. Isso é uma regularidade empírica. Assim, as pessoas reportam, minha saúde é muito boa e muito mais frequente quando eu sou bem educado. Quando eu tenho minha educação é baixa, a resposta que as pessoas dão. Não é o médico que está analisando, é a pessoa que avalia. Aqui o médico diz também. Agora, se for analisar o ganho de saúde que você tem, esse ganho de saúde é porque eu tenho mais educação e com isso tenho mais renda, aí eu compro melhores remédios, etc., ou é efeito direto da educação? 95% das melhoras é efeito direto puro da educação, mantendo a renda constante. Então, a educação, apesar de ter um impacto grande sobre a renda, o impacto sobre a saúde é muito mais pelas vias diretas da educação. Vou focar muito nessa questão da adolescência, que é essa fase que não é criança e não é adulto, é a transição, né, entre a infância e a fase adulta. Então, essa aqui é a fase da adolescência, onde a frequência escolar vai caindo, e cai impressionantemente de um ano para outro, de 14 para 15, de 15 para 16, 16 para 17, 17 para 18. Aqui estão os dados. Quer dizer, em 2 anos cai de 83 para 53 a frequência escolar, e o trabalho aumenta de 30 para 54. Quer dizer, a pessoa o que é a fase da infância? Infância é quando você estuda unicamente, ou deveria estudar, né, no sentido mais normativo. E a fase adulta, quando você trabalha. A adolescência você faz um pouco dos dois, ou alguns adolescentes só trabalham, mas outros só estudam e outros só trabalham, e alguns fazem um pouco dos dois. Então essa é a fase crítica, a fase onde você está fazendo essa transição. Por que a gente vai dar foco nessa idade aqui? Porque se você analisar de 10 a 14 anos, só tem 2,7% de evasão. Você não vai ganhar presença na escola, mas o Brasil, isso em 95, era 15% fora da escola. Agora é menos de 3%. Então, 10 a 14, o problema não é a criança estar na escola. A gente vai lançar uma pesquisa daqui a umas 3 semanas, talvez no próprio seminário, que é de tempo de permanência na escola, que eu acho que é uma mensagem importante. Aqui no Brasil, a gente acha que ter a criança na escola é condição suficiente. 4 horas, eu tive uma vez a oportunidade de conversar com o pessoal, uma comitiva que veio da África do Sul, para entender um pouco do Bolsa Família, etc. Eles ficaram chocados, falaram, escola no Brasil é 4 horas? É 4 horas, lá a gente estuda 8, não é? Um pouco maior. E a gente está vivendo uma transição demográfica agora. Então vai ter menos jovens, porque caiu a fertilidade. Então é uma oportunidade, talvez, de alargar a jornada escolar ou ter turmas menores, porque você tem menos alunos. Então é um pouco essa questão que a gente vai lançar na outra pesquisa, o que você faz para aumentar a qualidade, o tempo na escola. Mas na fase de 15 a 17 anos é 17,8 fora da escola. Isso aqui
é mais de 66% das crianças de 7 a 17 que estão fora da escola estão entre 15 e 17. Então, se você quiser, o que falta trazer para a escola é 15 a 17. Então, vou focar ali, que é a pesquisa. Então, voltando ao ponto inicial, a literatura mostra que a taxa de retorno social da educação é 15% ao ano, por ano de estudo. Esse aí é botando todos os benefícios da educação, eu tenho um salário maior, mas botando os custos também. Eu tenho que pagar, ou o Estado tem que pagar pela educação, ou eu tenho que deixar de trabalhar para estudar, eu tenho um custo de oportunidade de educação. Fazendo essa conta toda dá 15. O ponto que eu vou argumentar aqui é que o retorno não social da educação, quando você embute as matrículas escolares, por exemplo, o retorno privado é muito maior que o retorno social. Por quê? Você tira o custo da matrícula para o indivíduo que está numa escola pública, aquilo não é custo para ele, é custo para a sociedade. Então, você tira esse custo e se você adicionar os outros benefícios, por exemplo, de saúde, o retorno ainda é maior do que esse, mas 15% já é alto, já é bastante alto por ano de estudo. Mas, na verdade, ele é maior do ponto de vista do indivíduo. Então, tem um certo paradoxo. O paradoxo é o seguinte: se a educação gera um retorno privado tão alto, por que os jovens não querem estar na escola? Essa é uma pergunta que tem uma certa contradição. Por que será? Talvez ele não saiba, o jovem não saiba isso. Então, acho que tem uma campanha de mobilização, de dar a questão de valor, como foi falado aqui antes. Valores, a educação tem que ser um valor, e não só um valor. Porque muitas vezes eu discordo um pouco como se coloca a educação. Às vezes a gente tem uma visão meio poliana da educação. Fala, não, a educação é ótima, a educação é duro. Estudar é uma atividade dura, você tem que sentar, abrir mão de brincar se você é uma criança, de namorar, etc. Tem que ficar sentado ali estudando. Isso não é uma coisa fácil. Mas dá um prêmio. Então, é colocar as coisas, os custos e os benefícios. Agora, a soma, o resultado disso é um retorno altíssimo. Agora, é duro estudar. Então, pode ser que o aluno não consiga visualizar isso, como eu acho que não consegue. E no Brasil, o retorno da educação é altíssimo, não é baixo, é muito mais alto que outros países. Então, por que a resposta tentativa para esse paradoxo? Talvez é porque o retorno só aconteça, os maiores retornos na idade mais avançada, ou na velhice, quando são retornos de saúde, está distante do jovem. A gente vai analisar um pouco as motivações na visão dos próprios jovens. Perguntar diretamente para eles e falar, por que você não está na escola? Aí ver a resposta, essa é um motivo muito importante. E acho que no Brasil no Brasil a gente é um pouco curto-prazista. Eu acho que faz parte, entre cigarras e formigas, tendemos a ser mais cigarras do que formigas, faz parte do clima tropical, etc. E é um valor, o valor do longo prazo não é um valor forte aqui no Brasil, e eu acho que a gente tem que criar. Acho que o brasileiro é otimista por natureza, eu vou apresentar evidências claras sobre isso, de que o brasileiro, a gente tende a ser mais cigarra do que formiga, e eu acho que a gente tem o formiga que pensa no próximo, no inverno, etc. E talvez isso, o jovem brasileiro, talvez tenha esse valor muito, muito forte. Mas a gente vai olhar e ver o papel desse tipo de... Então, a gente vai trabalhar com 3 hipóteses. Tem um questionário do suplemento de educação da PNAD, foi feito 2 vezes, 2004 e 2006, e ele vai permitir a gente transformar as respostas em 3. É porque, na linha do que foi proposto, por que eu estou fora da escola, 15 a 17? É porque eu tenho que trabalhar para o sustento da família, eu não tenho dinheiro, o meu pai quer que eu trabalhe, eu tenho que fazer afazeres domésticos, é o trabalho, essa necessidade. Outra é porque não tem escola perto, não tem falta de vaga, não tem transporte escolar, a escola é longe, são coisas ligadas à oferta escolar. E o terceiro é simplesmente não quero, ponto. Essa é assim, não quero trabalhar, já cheguei na série desejada, com 15 a 17, o atraso é grande, ou meu pai não quer que eu estude mais.
Então, qual é a resposta a essa pergunta? É oferta, falta escola, 10%, 11%. Não é um problema de oferta de escola, em larga medida. Mas é demanda. Demanda o quê? Renda e trabalho, 27%. É grande, é bastante importante. Agora, o que me surpreendeu é que falta de interesse é 40%. 40% fala, eu não quero. E ele tem a opção de colocar lá, eu tenho que trabalhar, e não sei, é um pouco esse curto-prazismo, mais ligado ao não vejo sentido na escola, que aí está. É um pouco... Outros motivos é 21%, que não se encaixam. Ou seja, a gente explica 80% através dessas perguntas, mas o que se destaca, metade das respostas conhecidas é falta de interesse. E e os dois juntos são motivos de demanda. 67% é demanda. Do total, do que é conhecido, é menor ainda, é maior ainda. Então, é o fato da demanda de educação, a falta de demanda de educação, de duas formas. Eu tenho que trabalhar, como é que você vai atuar nisso? Dar uma bolsa de estudo, de alguma forma tentar crédito educativo, livrar o sujeito daquela armadilha curto-prazista, que está numa família pobre, ele tem que ajudar a sustentar a família, ele não pode pensar em 30 anos, ele tem que pensar na sobrevivência do dia a dia. Aqui estão os itens abertos, a gente coloriu os itens, são 16 itens, e a gente reclassificou, tem alguma arbitrariedade nisso, então é importante apresentar qual é a forma que a gente fez. Então, por exemplo, o que é trabalho? É ajudar-nos a fazeres, trabalhar ou procurar trabalho, que é o principal. Falta de dinheiro para as despesas na creche ou escola. Pais ou responsáveis que não preferiram que eu trabalhasse. Isso aqui é bem pequeno, não é o pai, é o aluno mesmo. O que é? Uma pergunta direta para eles. Aqui, motivos de oferta, falta transporte, falta documentação, não existe escola perto, falta vaga, não teve quem o levasse. E aqui a gente classificou doença ou incapacidade no sentido de ser falta de uma escola inclusiva, adolescente. Isso é 45% dos motivos de oferta. Isso é um dado que eu achei interessante. Então, quer dizer, você precisa ter escola inclusiva. Se você quiser ganhar 5% dos que estão fora da escola, lendo a valor de face os resultados. Na palavra dos estudantes, é doença ou incapacidade que os afasta. Então, se você tiver uma escola que tenha a capacidade de lidar com essas limitações, e seja receptiva, seja uma escola inclusiva ou especial, o inclusivo é o mais interessante, quando você gera a diversidade no grupo dos alunos, não segrega aqueles que são diferentes, que têm uma deficiência. Mas eu acho que a vantagem dessa pesquisa é o seguinte, quer dizer, eu estava até falando com o Carlos aqui, se vocês pegarem o SAEB, o Prova Brasil ou o PISA, que são avaliações de nota, o aluno faz uma prova, é uma riqueza de informações, é fantástico. A quantidade, você sabe se o aluno ele almoça com o pai, se ele discute, se o pai acompanha os estudos do filho, se você tem uma visão, né, e é uma coisa recente. A gente começou a saber disso há 5, 6 anos atrás, e hoje em dia o Prova Brasil ele pega cada escola. Então vocês podem saber no município de vocês não só a nota, mas qual é o ambiente na escola, cada escola pública, você tem uma riqueza de detalhes fantástica. Obviamente, o que você faz com isso? O que é legal nas metas é que você tem uma meta, você tem um indicador sintético, para você dar clareza de objetivo. Mas existem bases de dados fantásticas que não existiam um tempo atrás, que permitem saber. Aqui nessa pesquisa, ele trabalha com uma pergunta só. O que é interessante é porque a gente está querendo, não é uma pesquisa feita no estabelecimento escolar. A gente quer justamente saber quem é que está fora do estabelecimento escolar. Então, é uma pesquisa domiciliar. Mas o que eu quero chamar a atenção, obviamente tenho meus vieses, minha vida, um bom momento da minha vida é quando eu fico em cima desses dados, estudando, tentando, isso aí o de vocês é quando vocês tomam as decisões certas, vêm os resultados, imagino eu, é a parte mais gratificante. A gente tentar entender o que está acontecendo e ver isso se transformar em ação. Nessa pesquisa, na pesquisa que a gente vai lançar, a gente identificou o seguinte: em março, os garotos estão na escola.
abril, maio, eles vão saindo ao longo do ano. E em parte é porque ele já sabe ali em agosto, setembro, que ele vai tomar bomba. Então ele já sai e fala, para quê? Eu perdi o ano, desisti. Então eu acho que tem uma campanha para ser feita a nível de cada escola, ó, o brasileiro não desiste nunca, vamos lá, vamos até o fim, porque esses 3 meses, mesmo que ele repita o ano, no ano seguinte ele já começa com mais base. Só que chega um ponto que ele desiste por essa deficiência. Eu vou tentar agilizar aqui um pouco para a questão do tempo, mas, então esses são os grandes motivos. Como é que mudou esses motivos entre 2004 e 2006? São as datas das 2 pesquisas. Antes, em 2004, falta de interesse era ainda maior. E motivos de renda de trabalho era menor, era 2 para 1. Agora, eu esperava que falta de renda de trabalho fosse maior do que era. Essa era a minha expectativa. Agora é 50% maior, era 100% maior o falta de interesse em relação a trabalho, e agora é 50% maior, que é bastante. Então, a mensagem da pesquisa, e a gente separou a amostra quando o próprio jovem respondeu ou quando outro morador, tipicamente o pai ou a mãe dele, respondeu. Na visão do próprio jovem, quando ele fala renda, quando ele responde, 28% dos casos. Não é o pai dele que respondeu e tal. É importante você ver a opinião do jovem. Então, a falta de interesse diminui. E esse aqui aumenta um pouco. Falta de oferta diminui. Quando o jovem pergunta para ele, não é porque não tem escola. E ele sabe mais porque ele que está vivendo o problema, num certo sentido. Outros motivos aumenta 10%, porque os jovens eu acho que ainda não se entendem bem, os pais entendem muito pouco, e os gestores, pesquisadores entendem menos ainda, porque jovem é um negócio complicado, é uma fase de transição, essa transição é esses tons de cinza, né? Assim, a coisa tá, ele não é adulto, não é criança, mas é o que vai ser a sociedade no futuro, são essas pessoas. Então, se a transição não é com o apoio da escola, a gente vai ter pessoas menos preparadas para serem felizes, né? Então, o que as políticas públicas procuram fazer, as políticas anti-evasão? É deslocar essa curva aqui, aumentar o período de frequência escolar. Então, esse é o alvo da política anti-evasão, de atratividade, é tornar a criança heuristicamente mais criança por mais tempo. Depois que você virou adulto, começou a trabalhar, você vai ser adulto a vida toda. É um pouco preservar esse lado criança das pessoas, por mais criança no sentido, não é do amadurecimento, mas do estudo, de dedicado ao futuro. Então, olhando aqui, tipo de políticas que podem ser feitas para cada motivo. Fase de oferta. O que a pesquisa identifica? Escola inclusiva é alguma coisa importante para metade daqueles que alegam falta de oferta, o que a gente... Vagas, transporte escolar, tal, são ações importantes. Mas isso aqui é 10%. Então, não é o crédito para demanda de trabalho. Crédito e bolsas pode ser uma política. Bolsa Família, que agora foi estendido de 16 de 16, 17 anos, antigamente só ia até 15, a condicionalidade de educação. Pode ser uma maneira de afetar isso, só que no máximo é 1/4 dos jovens. Lendo a valor de face. Mesmo se você garantir as condições, a maior parte é falta de interesse. Então não é... Então chamar a atenção de que eu defendo já há alguns anos que o Bolsa Família fosse estendido, o lado Bolsa Escola do Bolsa Família para 16 e 17, porque é aí que tem a evasão. Você não está chovendo no molhado, você não está pagando a família pobre para fazer algo que ela já fazia. Porque a criança já estava na escola de 7 a 15 anos, 97% desde antes do programa começar. Agora, 16 e 17, 18% estão fora da escola, então ali não é 3, é um efeito maior. E eu chamo a atenção para algo que pode ser um aliado de vocês, que é a crise que está batendo a nossa porta. A gente lançou uma pesquisa uma semana atrás, falando, a crise chegou no bolso do brasileiro. Não tinha chegado até janeiro. Chegou no PIB, no último trimestre, mas no bolso do brasileiro. Qual é a tua renda?
Está lá no nosso site, vou mostrar. Mostra que a crise começou a chegar, chegou mais na classe alta, mas chegou no... Agora, o que pode ser interessante da crise? Obviamente, o efeito colateral é um limão, mas pode talvez transformá-lo numa limonada no futuro, que é o seguinte: a crise reduz a atratividade do mercado de trabalho. Então, há que se aproveitar. No ano de 2007, 2008 foi pior, a taxa de escolarização de 18 a 24 anos caiu 4,5% em um ano. Quer dizer, não é que o jovem está conciliando agora educação e trabalho, não, ele saiu da escola, saiu da universidade, do ensino, nível de ensino que ele estava e foi para o mercado de trabalho. Agora, pelos maus motivos, não está acontecendo, mas chegou a crise ao Brasil. Mas talvez tenha uma oportunidade de cativar mais o jovem na escola, porque o canto da sereia do mercado de trabalho é menos forte em época de crise. Tem um lado da pesquisa que eu não vou me aprofundar aqui, dessa pesquisa, que a gente mostra isso com clareza, de que quando você junta um mercado de trabalho forte, por exemplo, qual foi o ano de maior revasão escolar do Brasil dos últimos 25 anos, desde 80, mais de 25? Foi o ano do Cruzado, que a economia estava superaquecida. Aí, jovem, adulto, todo mundo vai trabalhar. Agora, quando você junta família pobre, baixa escolaridade do pai, etc., da mãe principalmente, numa região rica, é o pior do trabalho infantil e da evasão escolar. A gente pega assim, o efeito: o pai perdeu o emprego, ele tira o filho da escola? Tira. Isso acontece, filho adolescente. Mas essa combinação de oportunidades, que é uma medida agregada do mercado de trabalho, e as oportunidades de trabalho para o jovem e adolescente diminuíram agora. Então, há que se utilizar isso de alguma forma, pode ser útil. O principal, falta de interesse. O conteúdo. No caso, a gente está focando em ensino médio, a gente vai entrar em outras faixas que eu sei que até interessam mais aos senhores, pela questão própria divisão constitucional dos trabalhos, né? De educação, de responsabilidade de educação, ensino profissionalizante, ensino técnico, inclusão digital, coisas que tornem a escola mais atrativa na linha do que ela falou. Conscientizar os jovens para os ganhos da educação. Quer dizer, então, isso eu acho que é importante, é mobilização, de alguma forma, olha a escola, olha o resultado, a história de sucesso. De alguma forma, mostrar que isso não é conhecimento comum do jovem, na minha opinião, e que a pesquisa. Mobilização e métodos, por exemplo, uma novela que fala do jovem, que estuda, etc., a Rede Globo às vezes faz isso funciona, programa de rádio, você tem que pensar em campanhas, e eu acho que o IDEB, como eu falei, Todos pela Educação, tem a possibilidade de começar a mobilizar, mais ou menos o que a Coreia fez há 35 anos atrás. E cada pai ficava lá do lado de fora, não cada pai, mas muitos deles, assim, olhando se o filho estava estudando. Obviamente a gente não tem essa ética confuciana, essa obsessão com a educação como os coreanos têm. Acho que faz parte do nosso comportamento. Mas a gente tem que aumentar esse grau de compromisso com a escola. E aqui os outros motivos, a gente precisa estender os estudos, na verdade. Aqui, por exemplo, onde é que essas coisas são mais graves? Mulheres, adolescentes grávidas, que foi a única faixa onde a fertilidade aumentou no Brasil, é entre as adolescentes. Elas estão se tornando mulheres mais cedo. 46% delas estão aqui nisso aqui. Quer dizer, por quê? Porque a pesquisa não contempla, eu tenho que cuidar do meu filho, ou eu tenho, apesar de ter afazeres domésticos aqui, mas mesmo levando... Brasília, Distrito Federal, é um lugar onde é mais misterioso, aqui as mulheres são mais misteriosas, os homens são mais previsíveis. Assim, no sentido que homens são falta de interesse ou falta de demanda, eu tenho que trabalhar. Essa é a resposta dos rapazes. As moças estão mais em outros motivos, relativamente. Onde é que é o lugar onde tem mais falta de interesse? O estado do Brasil é Tocantins. 59% fala falta de interesse, que é o quê? Palmas é a capital da juventude nacional. Não existe nenhum município, não é capital não, nenhum município brasileiro onde tem mais jovens do que Palmas, como proporção da população. Então você tem que conquistar aqui o interesse.
que é o dado principal. Santa Catarina, junto com Sergipe é um lugar onde renda e trabalho é muito importante para atrair o jovem. Então, e é um lugar rico, é um lugar relativamente rico em relação ao estado, relativamente rico em relação ao resto. Falta de oferta, Acre é onde esse problema é maior, e áreas rurais por questão de logística. Então, aí tem um banco de dados na pesquisa, etc. Só fazer uma comparação que eu acho que pode ser útil para vocês, que é comparando com outras faixas etárias. Na minha visão, isso não está escrito na Constituição, mas é como se os prefeitos, eu acho que os prefeitos eles são responsáveis pelas crianças. Eu acho que essa é a missão, que é uma missão difícil, como eu falei, pela própria questão do mercado eleitoral, que eu citei antes. Eu acho que os estados, ente federativo Estado, ele é responsável pelos adolescentes. Ele tem várias responsabilidades, mas por quê? O Estado cuida do ensino médio, o Estado cuida dos problemas do jovem, que é o quê? Desde acidentes de trânsito, desde violência, segurança, recursos do Ministério do Trabalho são repassados pelo Estado, não pelo município, recursos do FAT. Então, na minha visão, os estados cuidam mais da juventude. Os municípios, ensino fundamental, pré-escola, é uma responsabilidade maior dos municípios. Então, acho que diferentes fases do ciclo da vida. Então, 0 a 6 demanda é pouco, o motivo de trabalhar tal é 2%. 27, 7 a 14 já se torna mais um problema. 15%, mas é bem menor do que para um adolescente de 15 a 17. Oferta escolar é um problema menos para adolescentes de 15 a 17 e para os poucos, que isso aqui é a porcentagem dos que estão fora da escola. A gente sabe que esse segmento é pouco. 7 a 14, 29% problema de oferta, então por isso está em verde. Falta de interesse é maior entre 15 a 17, mas é grande de 7 a 14 também. Para os poucos que estão fora da escola, esse é 1/3 deles é por falta de interesse. E outros motivos é algo mais misterioso ligado a 0 a 6, que a criança está na sua primeira infância, deveria talvez estar na creche ou pré-escola, e é menos claro. Eu só queria passar uma mensagem para vocês. A gente organizou um seminário há um tempo atrás. Essa eu acho que é a fronteira que está dentro da área de competência de vocês. O que os estudos empíricos têm mostrado é que o investimento de maior retorno social é investimento na primeira infância. Isso aí, o BID reuniu um grupo de especialistas, tinha lá um prêmio Nobel lá no meio, tal, e falou, você tem 10 bilhões de dólares, imagine, o que você faz com esse dinheiro? Você investe em infraestrutura, várias opções. O que ganhou, a pergunta dos 10 bilhões de dólares foi investimento na primeira infância. Isso não é uma coisa conhecida das pessoas. Isso é literatura de ponta que está mostrando. Uma pessoa que passa por uma boa pré-escola, a probabilidade dela depender do Estado no futuro cai à metade. A política preventiva. Então, quero só passar essa mensagem, tem lá no nosso site um seminário que a gente organizou. Não é tão intuitivo. A gente teve até a honra de ter lá um outro prêmio Nobel que foi lá no evento. Ele só topou ir no evento porque ele falou, eu só vou para falar de primeira infância. A gente falou, então isso vai ser o tema do seminário. Não é o que acontece de 0 a 6 anos e principalmente nos primeiros meses de vida, antes da criança nascer, é absolutamente determinante. E eu acho, na minha opinião, que isso é responsabilidade dos senhores. Mais do que estados, mais do que... Porque esses senhores estão mais próximos. Os senhores estão mais próximos das pessoas, das crianças. E acho que de alguma forma... Então, é só deixar essa direção, está fora do tema da palestra, mas primeira infância não existe investimento com maior retorno do que esse. Só queria deixar essa mensagem, que acho que a gente não sabia disso há 10 anos atrás. Não era um consenso. Até os educadores já sabiam.
de alguma forma, mas é algo que está se tornando cada vez mais forte. Esse aqui é o futuro, na minha opinião, de fatores objetivos, tal, vou pular isso aqui, porque senão fica muito... E aí temos lá o jovem. Então, essa é uma outra pesquisa que a gente fez, procura essa capa, tem lá os dados. A gente tem uma tendência a trabalhar o jovem como uma área problema do Brasil. Você vai ver o jovem brasileiro em outras partes também. Você pegar só os estudos que são feitos, os temas de violência, acidentes de trânsito, prisões, é dominado por um jovem homem solteiro, homem. Rapazes são mais problemáticos do que moças. Essa é a visão. A escolaridade, os rapazes estão ficando para trás. Daqui a pouco a gente vai precisar de cotas para os rapazes. Não, falando sério. Se a gente for levar estritamente, as moças estão avançando mais nisso. Mas a gente tende a tratar os jovens como áreas problemas. E, de fato, as áreas mais pobres do Brasil têm uma concentração maior de jovens. Mas, na verdade, pega os demógrafos, conversa com os demógrafos. Eu vou te dizer, ter jovem é uma bênção. Por quê? Você tem um futuro. Você vai ter uma população que está gerando renda, que não é dependente, seja aposentado, seja criança. E o Brasil está no meio dessa transição demográfica. Então, municípios que têm jovens, principalmente jovens bem preparados, se os municípios conseguirem cativar esses jovens, lá continuar, você tem, na verdade, um motor de crescimento. Mas a gente tende a tratar os jovens como problemas. Na verdade, é só um ponto que eu quero fazer aqui, que eu sei que... Se você olhar em todas as faces etárias, isso aqui é uma base de dados com 132 países, tal, olhando por idade. Qual é a característica fundamental de um jovem? O que é ser jovem? Ser jovem, isso aqui é o seguinte, você pede para as pessoas darem uma nota de 0 a 10 para o seu nível de felicidade. 0 a 10, não é uma base de dados, é uma pergunta direta. Vai lá, dá uma nota, 0 a 10. Para cada pessoa, 132 países do mundo, foi feita amostras em todos eles, tal. 0 a 10, dá uma nota. O índice de felicidade subjetivo, né? Dá uma nota, sua satisfação com a vida. Agora e daqui a 5 anos, o que diferencia o jovem? Foi feito de 15 anos para cima, a gente está tirando aqui uma média móvel, então aqui inclui 19, 18, 17, 16, 15, tá? O jovem é aquele que acha que o futuro vai ser muito melhor do que o presente. Ele acha que daqui a 5 anos, que é o futuro, ele vai estar muito melhor do que as cores aqui deu uma distorcida, mas esse aqui é o futuro, esse aqui é o presente. À medida que a gente vai ficando mais velho, essas coisas tendem a convergir. O melhor da vida já passou. Esse é o ciclo da vida. O jovem é aquele que acha que o melhor está por vir, está lá na frente. E a gente sabe que ser jovem não tem nada a ver com idade, é um estado de espírito, né? O que é uma pessoa jovem? A pessoa jovem é que acha que o melhor, senhores como realizadores, como líderes, quem não tiver otimismo, quem não tiver essa visão de futuro, é melhor não estar na liderança, porque a liderança é fundamental. O que a pesquisa revela são duas coisas. Primeiro, que o jovem ele é intenso de aspirações, de otimismo. Não é área problema, ele tem problemas, mas ele tem uma visão de futuro que a gente tem que dar asas para isso. E a gente analisou vários países do mundo, etc., já tem uma literatura que faz isso. Qual é o país que tem o maior nível de felicidade presente no mundo? É a Dinamarca. O Brasil até está bem situado, é 22 em 132 países, e a nossa renda per capita é 52. Então o Brasil, e renda explica boa parte da felicidade. Quer dizer, dinheiro no bolso, dinheiro traz a felicidade nessa interpretação. Os dados mostram uma correlação clara. Quem tem mais dinheiro do bolso está mais feliz, diz que está mais feliz. Tá? Filosófico, tal, mas olhando aqui os dados. Pegar o jovem, o Brasil, faz um mapa do jovem no Brasil, o Brasil é o nível de felicidade mais alto, está no bloco mais alto. E, na verdade, você pegar os 132 países do mundo, o brasileiro é aquele o mais otimista, o jovem brasileiro e o brasileiro de 132 países. Felicidade presente é 22.
Por quê? É brasileiro, profissão, esperança. O brasileiro é aquele que é otimista em relação ao futuro. Isso pode atrapalhar a causa da educação. Por quê? Porque o brasileiro acha que o futuro é dele. Espera, que há 5 anos a nota média de um jovem brasileiro de 0 a 10 é 9,3, a média. 9,3. Foi uma pesquisa independente, feita para 132 países. Isso foi feito em 2006, sobre 2011. 2007, de novo, a nota até subiu um pouco. Do jovem ou do brasileiro em geral. A nota do brasileiro em geral, aqui estão os dados, isso aqui é do jovem brasileiro. É 9,29. O segundo lugar é Estados Unidos, antes da crise, né? França, Dinamarca, aqui países ricos. Mas o brasileiro, Venezuela, está ali. Petróleo, etc., também ajuda, né? O presente do Brasil é 6,77. Mas é um otimismo eu, particularmente, eu acho muito melhor trabalhar num lugar, morar num lugar onde as pessoas são para cima. Quer ver um dado que é ponto fora da curva? Você vai lá no leste europeu, são países relativamente ricos. Essa pergunta, a nota que as pessoas dão para o presente e para o futuro é muito ruim. Não sei se é o clima frio, o que é, mas as pessoas têm uma renda X e a nota que eles dão para a sua vida é muito baixa. Tem uma questão cultural também. O que é? Falta do carnaval, enfim. Então, os países com menor índice de felicidade futura é Zimbábue, Haiti, Iraque, países que estão em guerra, que a juventude não vê um futuro. Mas o que eu chamo a atenção é que esse dado, o Brasil é o mais alto do mundo em felicidade para todas as faixas etárias também, é 8,78. Então é um dado que eu acho que é um pouco... O brasileiro ele é otimista por natureza. Isso não necessariamente é uma qualidade, é uma característica, né? A gente construiu uma série de indicadores para cada município brasileiro. Qual é a proporção de jovens? Aqui é o dado. Isso aqui é entre as capitais. Tocantins, 35% da população, pelo censo 2000, depois a gente fez uma projeção. É o município brasileiro com maior taxa de juventude. O Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro, é onde tem menos. Rio de Janeiro é uma espécie de uma Flórida brasileira. Idosos, etc. O clima quente. A gente acha que o Rio é uma cidade de jovens bronzeados. Não, é uma cidade de idosos, igualmente bronzeados. Mas São Paulo também. Isso aqui é uma questão. Isso aqui é um ativo ou é um problema? Eu acho que é um desafio e é um ativo. Se ele for bem... População jovem é o futuro. É a população que vai trabalhar. E aqui é o mapa, né? O mapa dessa juventude. A gente vê que a taxa é mais baixa aqui no sul. Ela tende a crescer em áreas mais pobres. Aqui no sudeste você está num grau intermediário. Distrito Federal é um lugar mais rico, em população jovem, própria construção de Brasília, etc. 15 a 21, né, tal. O IDEB, que eu acho que é uma grande, isso tem a nível de escola, o que eu acho é o seguinte, às vezes, acho que isso se dá muito com os pesquisadores, falam, não, eu quero um índice perfeito, etc. Às vezes a gente está com informações fantásticas à disposição e não está utilizando. Por trás de cada IDEB desse, qual o IDEB médio do Brasil pela 2007? 4,2. Onde é que a gente quer estar? Quer estar no 6 em 2022. O que significa ter 6 em 2022? A meta do IDEB. Significa você estar num parâmetro da OCDE ou das escolas privadas. Alguém falou das escolas privadas? Das escolas privadas hoje no Brasil. Essa é a Belíndia brasileira. As escolas privadas no Brasil não perdem para a OCDE. Está no mesmo nível. A escola pública está num nível bem mais baixo. A nota é 4,2 de 0 a 10. Só que você tem indicador para cada escola e não só esse indicador da nota, para meta, para mobilizar, é importante você ter não muitos indicadores, mas você tem uma pesquisa que pergunta detalhes, coisas sobre o dia a dia do jovem. Então, só queria dar um pouco essa mensagem, que é possível conhecer mais o público-alvo da ação educacional
de uma maneira, de um detalhe que há 5 anos atrás a gente não conhecia. Obviamente, às vezes, o problema de informação é excesso de informação, mas acho que essa combinação de você ter metas claras, metas do todos, eu defendo isso claramente. Usem as metas do todos pela educação, isso vai facilitar o diálogo político de vocês com outros níveis de governo, vão deixar uma herança que tende a permanecer. O próximo prefeito ele vai ter que ter o custo de tirar o IDEB, que não é do prefeito anterior, é do Brasil, o IDEB ou a meta de todos pela educação. Essa aí eu sei que é um pouco. Então tem os dados do IDEB, a maior nota é São Paulo, em 2005 o Rio de Janeiro ultrapassou, agora a maior variação é Campo Grande, João Pessoa, da 8ª série. Foi onde avançou mais. Tem uma mensagem interessante de metas, que eu acho que é essa gestão por resultados, às vezes pode parecer uma coisa um pouco excludente à visão das pessoas, porque fala, pô, então, por exemplo, tem um passo a mais da questão de metas. Será que os senhores devem designar mais verbas, o orçamento, para aqueles que avançaram mais? Ou para aqueles que apresentam maior nota? Essa é uma pergunta difícil de responder. O que eu acho é o seguinte, não pelo nível das notas. O nível das notas, vocês vão transferir dinheiro para aqueles, se fosse, que já resolveram seus problemas. Agora, criar uma campanha, designar parte dos recursos, aqueles que avançaram mais, criar o prêmio, e às vezes só o prêmio é importante. E você já tem a escola, vai ter o IDEB de 2009. Lancem a campanha. Olha, a escola que avançar mais vai ter um prêmio às 10, ou em cada município. Então, se você cria prêmio por avanço, é algo que está favorecendo os mais pobres. Aquele que já tem uma nota alta não pode avançar, está batendo com a cabeça no teto. Então, é algo que beneficia. Um pouco a ideia é você chegar assim para as escolas pobres, os alunos de escola pobre, e falar assim, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é o seguinte, você é pobre, a sua escola é ruim, é dado de realidade, é isso que o indicador está dizendo. Olha aqui, você não sabe o mínimo, em média, o aluno, tal, é o dado de realidade. A boa notícia é que essa pobreza vai se transformar em riqueza, se você avançar. Mas tem que avançar. Se ficar na mesma, recursos vão ser o que eu tenho que dar, etc. Cada um tem uma política. Agora, se você avançar mais, você está transformando pobreza em riqueza, condicionada ao avanço. Essa é uma literatura, é uma discussão bastante, assim, que é o passo além. Isso não é claro, tem suas vantagens. Por exemplo, um dos problemas é que você tem que ter seguro. Porque, vamos dizer, dá uma enchente numa escola, aí inunda a biblioteca, etc. Acontece isso, aconteceu em Santa Catarina agora há pouco tempo, um estado rico. Aí você vai tirar recursos quando o município precisa mais, é complicado. Então você tem que ter mecanismos de seguro. Mas essa que eu acho que é a agenda, tem a agenda de metas, de mobilização, de transparência, com todas as suas vantagens. Esse seria o passo mais ousado desse movimento e que eu acho que é interessante. Agora tem que ser feito com uma série de cuidados. E você não pode fazer um sistema puro. Você tem que ser um sistema que tenha seguro, tem uma série de cuidados que você tem que ter. Então, eu acho que essa é um ponto fundamental que talvez transforme esse momento que a gente está no Brasil hoje, quando começa a discutir metas, etc., que a gente esteja à véspera, talvez, de um salto. Não é um salto, na verdade, a educação é uma sucessão de saltos. E o que é interessante é que essas metas, elas balizam esses saltos por 15 anos. Agora, o que você faz com esses indicadores? Ter os indicadores é interessante. Agora, a gente quer ir um passo além? Significa ousar e tomar cuidados para não fazer mais mal do que bem. Há que se ponderar as coisas. Então, nesse seminário que a gente está organizando, a gente vai discutir isso.
O nosso site é esse aqui, www.fgv.br/cps. Lá tem essas pesquisas que eu relatei aqui. Esse é o e-mail do centro, e o meu e-mail é marcelo.neri, com a mesma terminação, marcelo.neri, se vocês precisarem de alguma coisa. Então, será um prazer recebê-los lá na minha casa, lá na Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado.